O assunto hoje é ser uma mulher mineira. Não, porque em Minas Gerais a gente é muito bem recebido em Minas Gerais, as pessoas são muito acolhedoras, você é sempre convidado para tomar café na casa de uma mineira. A que custo, né, pessoal? Aqui nos custa nós, mulheres mineiras, sermos tão acolhedoras. Tá na hora de falar aquelas, né? Tá na hora de nada não, mas se você quiser entrar nesse assunto, muito bem-vindo. Eu acho que isso aqui que eu vou dizer, ele faz parte de ser mulher em muitos cantos do planeta. E eu vou falar do meu ponto de vista, que é um ponto de vista de mulher mineira. Eu falo do acolhimento das mulheres mineiras porque realmente, assim, Minas é esse lugar de receber bem, ter a casa, da casa estar limpa, arrumada e cheirosa para quem vai chegar, mas isso pode custar o seu bem-estar, né? Isso pode custar abrir mão de coisas para você pelo outro. Mulheres mais velhas que falam: eu não gosto de fazer comida pro dia a dia. Eu gosto de cozinhar quando eu quero, mas esse negócio de fazer... Por quê? Porque você teve que fazer comida pra todo mundo a vida inteira e você odeia, você não aguenta mais fazer comida pra todo mundo. E todo mundo adora a sua comida, mas às vezes você odeia fazer aquela merda. Enfim. É impressionante como é que a gente tem uma grande dificuldade de bancar nosso desejo e de se movimentar para aquilo que a gente quer, sem ter que pedir desculpa. Existe tanto a dificuldade de colocar o limite, eu só vou até aqui, depois daqui é ruim para mim, então eu não vou, quanto a dificuldade de falar, eu quero ir até aqui, aqui é bom para mim. Porque envolve o outro. E esse outro pode ser que ele queira, pode ser que ele não queira. Então pode ser que o outro fale não. Tipo, vamos fazer outra coisa, a pessoa fala não. E aí é como se na minha cabeça tivesse esse ideal de perfeição, que nesse ideal de perfeição eu tenho que acordar com o outro. O meu ideal de perfeição, né, de fazer certinho, de ser perfeita e de autoexigência comigo mesma, ele é baseado no desejo do outro. Então, se eu proponho o outro que é perfeito, se eu proponho o outro não quer, putz, a barra tava aqui, eu queria outra coisa. Eu fui por outro caminho, né? O meu ideal desse de perfeição é que seja completamente de acordo com o desejo do outro. E aí o meu desejo se anula, porque o meu desejo passa a se agradar o desejo do outro, que eu não sei qual que é, então eu fico um pouco na espera. Se o outro não propõe, eu não proponho, porque se eu propor, pode ser que eu descubra que o desejo do outro não é igual ao meu. E aí é muito frustrante, mas no sentido de também eu fico com vergonha. Tipo, eu propus, a pessoa não quis, eu me sinto com vergonha, eu não devia ter proposto. Porque a barra tá mais uma vez no olhar do outro, no desejo do outro, né? É que quando eu falo que eu quero e o outro fala que ele não quer, é nesse encontro que existe a individualidade. Porque quando a gente falava de individualidade, pra mim tinha a ver com o não, mas nunca tinha a ver com o sim. Tipo, a individualidade tem a ver com a negação, mas nunca com a proposta. Porque quando você fala não, é óbvio que você tá, tipo, marcando a sua individualidade. Mas quando você propõe, você também tá marcando a sua individualidade. Porque você tá dizendo que você existe, que você deseja, e se o outro diz não, é como se, eu sinto como se fosse uma bolinha, assim, tipo uma barriga que começa aqui e vai até o fim do seu corpo. Porque você é você, independente do outro. Tipo, independente da pessoa querer ou não querer tomar uma cerveja com você, se você propor a cerveja e o outro falar não, ele tá marcando que vocês são duas pessoas diferentes, então não fica na cola. Eu não fico esperando o outro propor a cerveja, que aí eu vou se o outro propor. Se o outro não propor, eu arrasei porque eu não incomodei o outro. Acho que tem isso do incômodo. A gente não incomoda, né? Tipo, em Minas Gerais a gente aprende que a gente não pode incomodar. Eu não quero te incomodar, não, pelo amor de Deus. E aí, de repente, dizer meu desejo é incomodar o outro. De repente, dizer o que eu quero é incomodar. E não é, porque o outro tem o direito de falar não. E isso também a gente não aprende, né? Porque a gente aprende que a gente tem que concordar com o outro. Então, se o outro propor, você aceita por educação. Então, você não vai propor, porque o outro vai aceitar por educação e fudeu. Né? Então, é um negócio baixo astral, porque vai virando uma bola de neve e uma coisa que ninguém pode falar sim ou não porque quer. E isso, mulheres, eu acho, porque os homens, eles se autorizam a propor e a negar. E quando o homem propõe e ele escuta um não, depende da situação, mas ele leva isso com uma leveza porque ele tá inteiro na proposição dele, assim, isso, ele tá fechadinho ali. Ele é um indivíduo com desejo, que pra mim aí tá a dificuldade, assim, eu proponho a pessoa dizer não. Porque aí eu falo, putz, ele disse não, e agora? Mas é isso, agora nós somos duas pessoas.
E aí é aí que existe, porque senão não existe relação, né? Senão existe cola, assim. Existe você ou o outro, tipo, indo, tipo, querendo, desejando, mas não querendo dizer, porque a gente não deixa de desejar. E aí querendo que o outro diga o que é pra fazer, e o que o outro diz tem que acordar com o que você quer, isso nunca vai acontecer. Ou pode ser que aconteça uma vez ou outra, mas em geral não é isso. Então vira uma grande frustração, assim. E aí a gente tem mulheres que aprenderam a dizer sim, homens que aprenderam a não ouvir o não. E aí é uma coisa horrível. É uma coisa completamente horrível. E a ideia de que ser uma mulher e ser essa ideia da perfeição, assim, e do agradar o outro a um ponto de que o meu desejo tem que ser igual ao desejo do outro, é um surto completo. Tipo, o que eu desejo não pode, não tem nada a ver com o que eu desejo, na verdade. Se acordar, ótimo. Né? Se eu quiser tomar uma cerveja, você também, beleza. Que coisa boa. Mas muitas vezes não vai, né? E isso não significa que nunca vai ter cerveja, mas agora não vai dar, mas pode ser depois, pode ir, esse dia não... Né, assim, a gente maneja, mas é sobre manejar desejo, porque se for só sobre combinandinho, não vai ser combinandinho, né? Então eu acho que tudo isso pra dizer que eu acho que também por detrás da mineiridade ela é mineira, tem coisas ótimas dentro disso, mas existe também uma anulação do meu desejo para que o meu desejo vire o seu. E aí eu vou fazer aquilo que você deseja, torcendo para que eu goste ou para que eu queira, né, assim. Existe uma anulação de desejo dentro do acolhimento mineiro também. Pode existir, não existe, mas pode existir, né, assim. Pode não existir também, mas pode existir uma coisa, tipo, eu abro mão de quem eu sou para tentar ser o mais perto de quem você é. E aí, e principalmente as mulheres, porque eu acho que os homens são homens, né? Ou seja, existe uma autorização de desejar. Quando eu fiz ateliê de drag king, eu sempre vou lembrar disso, eu acho, assim. Os caras falando, homens andam na rua. E aí era uma coisa bem corporal, assim. Deixa eu sentar como um cara pra falar. Como é que um cara sentaria nesse sofá, assim? O mundo é feito pelos seus para os seus. Então você vai andar na rua, o seu desejo é importante, isso não é uma questão. Sim, o seu desejo é importante. Se o outro não quer, o problema é do outro. O seu desejo é importante. E você anda na rua porque essa rua te pertence também, porque essa rua foi feita por homens, para homens. Então existe essa coisa de uma tranquilidade insuportável, né? Vai dar tudo certo, porque quem tá no comando somos nós, e eu sou um deles. Bom, baixo astral, terminei aqui baixo astral, mas é isso. A gente não tem que nada, mas eu acho que é bom, assim, reconhecer os desejos, os próprios desejos, né, assim, e entender que a individualidade e o limite também tá no dizer sim e no propor, né, e que o outro não querer tem a ver mais com o outro do que com você. Isso os homens, eles têm até uma certeza, né, tipo, ela não quis ficar comigo, ela é maluca. Realmente, porque é uma falta de se questionar completamente absurdo. Mas é isso, ela não quer ficar comigo porque ela é maluca. O problema é completamente dela, né? Eu quero ficar com ela porque eu quero, mas ela não quer ficar comigo, ela é doida. Uma vez eu terminei um relacionamento e aí a pessoa com quem eu estava me relacionando falou: eu vou mandar energias de cura pra você. Porque eu tava, tipo, doente de ter terminado. É um surto, né, pessoal? Mas, enfim, é isso. Reflexões da mineridade de hoje. Tchau!